19 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no dia 55 desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos ao Boletim de Situação. No relatório de hoje, trouxe várias coisas boas para vocês, como sempre. Hoje, de fato, temos uma gama muito ampla de novidades. Temos ataques dos ucranianos a refinarias de petróleo russas e também a outros alvos que são realmente muito interessantes. Mas também vemos ataques russos a posições ucranianas na região de Konstantinivka, que estão sendo bem-sucedidos do lado russo. O que também veremos são coisas que estão dando muito errado e pessoas que se manifestaram publicamente sobre isso. Também trouxe para vocês um vídeo muito interessante sobre isso, assim como muitas outras coisas. Como sempre, há muitas novidades. Eu diria para não enrolarmos muito e darmos uma olhada logo. Ontem de manhã, mais uma refinaria de petróleo russa foi atingida, desta vez em Syzran. De novo, a instalação, com uma capacidade de cerca de 7 milhões de toneladas, está em chamas após um ataque de drone. De novo. As primeiras imagens mostram um incêndio de grandes proporções dentro do terreno da refinaria. A distância é novamente bastante relevante, pois ela está, entre aspas, a apenas 800 quilômetros da linha de frente. Ou seja, como não acontecia há quase um ano, não mais nas áreas periféricas, mas de fato no interior profundo. E com isso, fica mais uma vez demonstrado que até mesmo instalações industriais centrais, distantes da linha de frente, não estão fora do alcance dos drones ucranianos. E isso é muito interessante. Talvez alguns espectadores habituais ainda lembrem disso. Já conheço quase todos os nomes ou vejo sempre os mesmos nos comentários. É uma sorte terem voltado e seguirem apoiando e impulsionando o algoritmo. E exatamente, essas pessoas provavelmente ainda vão se lembrar de quando, há cerca de 1 ano e meio, eu mostrei um mapa aqui onde era possível ver as diferentes opções de ataque dos ucranianos ao longo da frente ou da fronteira. É possível ver que as refinarias estão ao alcance desse drone e também dos ATACMS, ou Storm Shadow. Naquela época, ainda havia discussões sobre se era permitido ou não usar meios ocidentais para atingir alvos na Rússia. Isso era praticamente um mapa hipotético de alvos teóricos. E agora, não faz tanto tempo assim, mas já vemos ataques com drones totalmente comuns, principalmente drones FP2, que são usados para atingir exatamente esses alvos muito além do alcance que era mostrado naquela época. Isso é bastante impressionante, e mais tarde vamos dar uma olhada em um blogueiro russo pró-guerra, que também vai comentar sobre isso, mas vamos ficar um pouco mais nas refinarias de petróleo. Imagens de satélite divulgadas pelo canal Dnipro Official mostram grande destruição em um depósito de combustível em Liodósia, Crimeia, ocupada pela Rússia. Após a análise das imagens, mais de 50% da instalação teria sido danificada ou destruída. Grandes partes da infraestrutura foram queimadas. As capacidades de armazenamento aparentemente ficarão fora de operação por um longo período. Chama atenção também um avião visível na imagem. Sistema de defesa do tipo Hansi RS-1, que deveria abater drones, especialmente aqueles do tamanho do FP2. E o sistema, que ainda está realmente bem no meio da área da instalação, não conseguiu impedir o ataque, apesar da segurança. As informações exatas sobre os danos não podem ser confirmadas de forma independente, mas a destruição visível mostra que a instalação sofreu graves danos. Na região de Stepanivka, cerca de 5 quilômetros a oeste de Kostiantynivka, como você pode ver aqui no mapa, a linha de frente voltou a ficar ativa no final de março, após um longo período de calma, e agora se estende até meados de abril. Isso com algumas novidades. Forças russas da 20ª. A divisão de fuzileiros motorizados iniciou ataques ali para expulsar as unidades ucranianas da localidade. O foco está na elevação 215, na extremidade noroeste de Stepanivka. Essa é a elevação aqui, que fica entre esses dois locais. E essa aqui é a que os russos vão atacar em breve. A posição forma o núcleo da defesa ucraniana nesta seção, que deve impedir que os russos bloqueiem o abastecimento no oeste da cidade de Kostiantynivka, por este caminho aqui. Assim, haveria uma rota de abastecimento aberta aqui. E ela deve impedir que os russos consigam dividir a linha de frente aqui, reivindicando esse corpo d'água para si.
E os ucranianos, mais ou menos, seriam cercados em um trecho bastante grande aqui. Ou talvez não fossem totalmente cercados, mas pelo menos os russos tentariam um cerco. Como eu disse, se os russos controlarem o território, ainda há este corpo d'água aqui, que provavelmente não pode ser atravessado facilmente. Então, no final das contas, os ucranianos só teriam essa área aqui para abastecer a cidade e as localidades ao redor ou para chegar até elas. O que, claro, é muito bom para os russos. Porque assim, se a gente olhar aqui, 3 quilômetros, se eles conquistassem esses 3 quilômetros, eles teriam na prática, por causa do corpo d'água, quase 10 quilômetros de linha de frente efetiva. Feito isso, os ucranianos não poderiam mais usar aqui. E a partir da colina 215, que é estratégica. Ela está bastante bem fortificada. Na verdade, é o segmento mais bem fortificado dessa linha de frente. Esse trecho aqui, se acreditarmos tanto no lado ucraniano quanto no russo, ambos afirmam isso. Então deve haver alguma verdade nisso. Exatamente essa colina, ela será atacada pelos russos em breve. Por quê? Vamos ver já já. Porque além dessa colina, essa travessia aqui também está sendo atacada, que basicamente conecta as duas partes de Stepanovka. E há combate ativo por ela agora. O avanço russo segue uma abordagem clássica. Pressão frontal a partir da direção sudoeste. Com o 54º, o regimento, responsável pelo ataque principal, terá unidades do 77º Regimento avançando pelo leste, através das ruínas de Stepanovka, para atacar o flanco. Na primeira fase, as forças russas conseguiram expulsar as unidades ucranianas da parte sudoeste do local. Os russos ganham acesso em direção ao Dyk e também em direção a esta ligação aqui. Paralelamente, pequenos grupos se infiltram por toda a área, nos diferentes bairros da localidade, o que leva a muitos combates. Após várias tentativas, as forças russas conseguiram desalojar as posições ucranianas na parte sul de Stepanovka. Com isso, foi criada a condição para avançar diretamente contra a cota 215. Percebi que toda a parte oeste está sob controle russo, faltando algumas confirmações. Isso já é visível dos dois lados. A questão que permanece é quão bem esse local está defendido e fortificado. As imagens de satélite não mostram o sistema de trincheiras mais recente, mas era assim que o sistema anterior parecia. E isso é o que consegui encontrar até agora. Em vermelho, vemos um longo trecho contínuo de trincheira. Preciso criticar, não consigo evitar. Desculpe, mas quando vejo um sistema de trincheiras assim do lado ucraniano, então é um sistema antigo, que só depois de cerca de meio ano, finalmente repensaram um pouco. E construir sistemas de trincheiras menores, mas mais distribuídos, que possam se cobrir e sobrepor mutuamente, enquanto isso aqui ainda representa um sistema antigo, ou seja, do método de construção antigo, praticamente uma trincheira extremamente longa, que é feita de ponta a ponta aqui. E o grande problema nisso é que maior não significa melhor nesse caso. Você tem que considerar que uma distância grande dessas é defendida por talvez no máximo 30 pessoas. Isso não é como na Primeira Guerra Mundial, quando os soldados ficavam juntos nas trincheiras. Hoje, ninguém mais vive assim. São apenas trincheiras ocupadas. Quando os russos chegam, tem no máximo 30 homens lá dentro. Isso significa que se os russos conseguirem romper em algum ponto dessa trincheira, mesmo que não haja 30, mas digamos 60 lá dentro, isso seria totalmente irrelevante nesse caso. Mas se os russos conseguirem penetrar em algum ponto ao sul nessa trincheira, eles vão simplesmente avançar com o tempo, porque para os russos as perdas são mais ou menos irrelevantes. Sim, se agora morrerem 200 pessoas para tomar a trincheira, isso não importa para eles. O que importa é que no final das contas, eles tenham tomado a trincheira. Os ucranianos são expulsos de suas trincheiras e ao lutar nelas, não conseguem manter o restante da trincheira contra novos ataques russos. Os russos vão voltar a fazer pressão, ou seja, eles vão trazer mais unidades e aumentar a pressão, ao mesmo tempo em que atacam outras partes da trincheira. O que naturalmente leva a um desastre absoluto para os ucranianos, porque eles precisam se defender ao mesmo tempo contra ataques vindos de fora. Eles também devem impedir que os russos tragam reforços e ainda lutar em sua própria trincheira. Como vimos antes, isso costuma fazer com que os russos conquistem a trincheira cedo ou tarde.
Então, o que seria muito mais inteligente ou também muito mais sensato é construir várias trincheiras menores que se sobreponham umas às outras. Ucranianos podem recuar de uma trincheira para outra, recebendo cobertura da de trás. Após a trincheira vermelha, não há mais nada. O que há depois? Isso significa que se houver um combate na trincheira, não há nada em uma posição mais elevada ou mais atrás que possa te apoiar na defesa. Só resta aquele pequeno trecho azul ali embaixo. Mas se pensarmos que os russos vão atacar do sul, ou melhor dizendo, nesse caso do sudeste, então ele também está em uma posição bem ruim. Por isso, é claro que também precisamos dizer que as batalhas aqui não começaram ontem, elas já estão acontecendo há semanas ou até meses. Podemos supor que os russos vão lutar aqui em algum momento? Acho que eles também adaptaram ou reforçaram a trincheira com outras. Como falei, não sei quão atual é essa imagem, mas foi a mais recente que achei. A Ucrânia vai receber o Renejsk, mais um caça-minas vindo da Holanda. Isso foi confirmado pelo próprio Zelensky. Assim, a frota ucraniana de combate a minas passa a ter 5 navios, 2 vindos diretamente da Holanda. O navio foi projetado para localizar e eliminar minas e deve ajudar principalmente a tornar as rotas de navegação utilizáveis novamente e proteger as áreas costeiras. A entrega faz parte de um apoio mais amplo de parceiros internacionais que acompanham a reconstrução da marinha ucraniana desde o início da invasão russa. Só para esclarecer, não preciso repetir nos comentários. Esses navios não operam por horas em costas disputadas, são vulneráveis demais. De forma realista, vejo 3 áreas de operação. Primeiro no oeste do Mar Negro, ou seja, perto da cidade portuária ou em áreas controladas, onde a costa é muito melhor protegida. Rotas comerciais importantes também passam pelos portos locais. Por isso, é aqui que a remoção de minas faz mais sentido para tornar a navegação possível. O segundo ponto são áreas mais afastadas. Mesmo não sendo atacadas agora, regiões ainda minadas também precisam de desminagem. As minas também são um problema aqui, especialmente onde não há combates, ou principalmente onde não há combates, pois é exatamente nesses lugares que as minas são colocadas. E em terceiro lugar, olhando para o futuro, após a guerra, ou por exemplo, um cessar-fogo ou os primeiros esforços para um acordo de paz. Muitos campos minados podem ser desativados a longo prazo e os navios foram projetados para deixar a costa e as vias de acesso utilizáveis novamente ao longo dos anos. Então, de forma alguma, é algo que vai decidir a guerra agora, mas ainda assim é importante. Se o próprio pessoal começa a gritar, então tem algo muito errado acontecendo. O blogueiro pró-guerra russo Evgeny Golman voltou a se pronunciar. Vou traduzir o que ele relata, pois o considero interessante. Ele geralmente começa de forma bem calma, mas no final sempre acaba escalando para um acesso de raiva. Tem algo de Prigozhin nisso, mas ele já era um caso à parte mesmo. Os ucranianos travam uma guerra à distância, com 2.000 quilômetros entre o piloto e o drone. Ele me ferra, mas isso é loucura, pessoal. É nisso que essa guerra se transformou. Eles simplesmente nos ultrapassam em alta velocidade, e nós tentamos alcançá-los a passo de tartaruga, mas eles nos ultrapassam como guepardos. Temos muitos problemas. Como já disse antes, digo de novo agora e vou continuar dizendo. Nesta primavera, pelo amor de Deus, os lotes para plantar batata devem ser demarcados. O país está uma merda. As pessoas que trabalham ao meu lado estão fechando os negócios. A Receita Federal está ferrando eles tão forte que é difícil de acreditar, eles nem trabalham mais. O setor da construção, ou seja lá o que for, está uma merda, mas na televisão dizem que na Rússia está tudo ótimo e tudo lindo. Dane-se isso. Essa é a porra da linha de frente. Por que diabos ainda estamos andando por aí lá atrás, no 5º ano de guerra? Todo mundo ri da gente, todo mundo tira sarro, mas a gente ainda está aqui de cabeça erguida. E bom, essa parte ela vai ter que censurar, senão o YouTube vai me punir. Veja completo no Telegraben. Aqui trata-se de vários atos homossexuais entre homens, comparados por ele à situação na linha de frente e no país. Mas você pode ver claramente que os ânimos estão exaltados e que o clima, digamos assim, está bem neutro, como costumam dizer. Ele já mencionou a primavera, o que, claro, é uma bela transição, porque sim, estamos na primavera. E isso no mundo todo. Estão se preparando novamente para deixar as ruas perigosas.
Na Ucrânia ocupada é quase igual, só que ao contrário, porque aqui as ruas já são perigosas antes mesmo dos motociclistas chegarem. Porque as forças russas realizaram novamente um ataque na região de Zaporíjia com veículos leves, incluindo muitas motocicletas e caminhões Ural. Essa abordagem já é conhecida por ser bastante rápida, flexível e, se for feita corretamente, também um pouco mais difícil de detectar do que grandes colunas mecanizadas. Motocicletas são usadas para aproveitar brechas ou chegar mais rápido atrás das linhas inimigas. Neste caso, o ataque foi interrompido porque as forças ucranianas identificaram e combateram os invasores cedo, impedindo o avanço sob fogo intenso. Ataques assim mostram como a tática está mudando, de grandes formações para pequenos grupos móveis, algo em que a Rússia se sai melhor. Sim, literalmente. Ao mesmo tempo, o risco continua alto assim que as forças são descobertas. Mas isso não aconteceu apenas no sul da Ucrânia, mas também. Auch an der Ostfront in der Nähe von Chasiv Yar. É um grande ataque de motocicletas das Forças Armadas Russas, que os ucranianos afirmam ter combatido. Forças ucranianas atacaram uma concentração de tropas russas, assim como uma área de preparação com drones FP-2. Nas imagens, é possível ver várias posições sendo atingidas. Em um caso, o compartimento de combate do drone se desprende do transportador antes do impacto e penetra separadamente em um edifício. Isso indica um efeito direcionado contra alvos protegidos, ou seja, não apenas contra veículos ou pessoal expostos, mas também reunir-se ou buscar abrigo. Os ucranianos parecem ter melhorado o FP2 em vários pontos. Não acho que seja coincidência termos visto tantos ataques com FP2 recentemente e também contra tantos alvos diferentes. Em Tagadrog, uma fábrica da Atlanta Aeroworks foi atingida. Segundo a fonte, o ataque teria sido com mísseis Neptune, versão modificada capaz de atingir alvos marítimos e terrestres. Não é possível confirmar de forma independente se foram os mísseis Neptune. Mas, geralmente, os relatos sobre mísseis acabam se baseando ou referenciando outras fontes, que, por sua vez, referenciam a fonte anterior. Nas imagens disponíveis do local, só é possível ver o impacto em si. A fábrica teria produzido, entre outras coisas, drones do tipo Molniya, componentes para o sistema Odeon e outros componentes para drones e tecnologia espacial. Atacar uma fábrica de drones, com os russos centralizando e distribuindo drones para unidades específicas, torna esse alvo ainda mais interessante. Unidades ucranianas de sistemas não tripulados interceptaram pela primeira vez um drone Shahed russo usando um drone interceptador lançado de uma plataforma aquática não tripulada. Tudo isso foi realizado pelas forças da 412ª Brigada Nêmesis. Com isso, surge um novo perfil de operação. Lançamento a partir de si mesma, alvo no ar. Isso traz vantagens concretas, pois a plataforma pode ser posicionada longe, inclusive no meio da água, mais próxima das rotas dos drones. Esse procedimento reduz o tempo de reação, já que os drones interceptadores não precisam decolar a partir de terra. Além disso, o sistema é mais difícil de detectar e atacar. Uma pequena plataforma não tripulada é muito mais discreta do que uma posição clássica de defesa aérea em terra. Também há alívio para as defesas aéreas, já que os alvos podem ser interceptados antes de chegarem às costas ou cidades. E, por fim, flexibilidade. As plataformas podem ser deslocadas, reposicionadas e adaptadas a novas rotas de ataque sem infraestrutura fixa ou grandes preparativos. Ou seja, elas também poderão ser lançadas de áreas onde os russos não esperam medidas de defesa aérea. Estamos vendo aqui agora que isso foi uma espécie de defesa. Há também ideias em que drones FPV são levados por um navio não tripulado para áreas seguras e atacam portos ou instalações costeiras. Isso será interessante no futuro. Imagine pequenos navios de drones que podem entrar em portos sem serem notados, ou um pequeno submarino de drones que então emerge e lança pequenos drones FPV que atingem alvos no porto. Se o fabricante de armas estiver ouvindo, essa foi minha ideia. Agradeço aos assinantes, membros do canal e à equipe Algo. Agradecimento especial ao Tenente-Coronel Renek Sila Dietrich Ferdi Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório de situação.